O que deve ser colocado em pauta em nossas vidas são os ditames da palavra de Deus. A palavra de Deus é apta para discernir. É uma espada do Espírito. É a espada do Espírito. Olha, porque a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens da parte de Deus falaram movido pelo Espírito Santo. Ora, quem é que me move a falar? O Espírito Santo. Vejamos o que diz aqui o apóstolo Paulo, na sua epístola aos Gálatas. Os irmãos que estão com a palavra de Deus em suas mãos, podem abrir. Olha aqui o que o apóstolo Paulo, ele fala. Ele chega a dizer: mas faço saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque tem o evangelho segundo os homens, porque não o recebi de homem algum. Veja a redundância da palavra do apóstolo. Ele não recebeu o evangelho de uma instituição religiosa para dizer: olha, prega desta forma, porque aqui nós cremos ou pensamos desta forma. Aqui você pode fazer isso, então prega. Esse é o evangelho que eu estou lhe dando para você pregar aqui. Ele diz: o evangelho que por mim eu prego, o evangelho que eu prego, que ele recebeu, não foi dado de homem algum. Depois ele diz: nem me foi ensinado. Ou seja, ele não foi para um seminário teológico para aprender, meus queridos, uma Bíblia, aprender Bíblia conforme a linha de pensamento de um fundador de uma denominação religiosa. Ele não foi porque até mesmo se nós fizermos uma reunião de 10 teólogos, e cada um teólogo de uma certa denominação se reunirem para tratar de um assunto dentro das Escrituras Sagradas, cada um vai expor o seu ponto de vista conforme os que creem fulano de tal. Nós, denominação tal, cremos desta forma. Nós, da denominação tal, cremos nessa forma. Nós cremos no batismo do Espírito Santo. Nós não cremos na cura. Nós não cremos no batismo do Espírito Santo. Então, cada um desses teólogos vai expor suas teses, suas teorias, seus dogmas, pautado no determinado seminário teológico fundado para a sua determinada religião. A ponto que uma denominação não aceita a teologia de uma outra denominação. Eles não chegam ao máximo denominador comum. Agora, se eu tenho a mente de Cristo, se nós vivemos em unidade, todos nós pensaremos conforme pensa Cristo. O apóstolo Paulo diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai pela renovação da vossa mente. Renovar a mente em quem? Em Cristo, em sua palavra. Então ele deixa claro: não recebi de homem algum, nem me foi ensinado, mas o recebi por revelação de Jesus Cristo. A palavra enviada por Deus é uma palavra revelada. Ela não é uma palavra fruto da minha imaginação, forjada pelo meu desenvolvimento mental, a minha inteligência, a minha gama de conhecimentos. Porque muitos homens heréticos, os irmãos que estão me ouvindo há de convir comigo, que têm dado palestras deslumbrantes com textos da palavra de Deus. Quantas seitas heréticas que fazem explanações convincentes usando a palavra de Deus? Os irmãos estão entendendo? Então, nós temos que nos retornar e nos voltar para a palavra de Deus. A questão é o que as Escrituras Sagradas diz, não o que eu acho ou o que eu penso. Porque nós podemos estar seguindo a doutrinas de homens. Nós podemos estar seguindo o Evangelho segundo homens. E nós não estaremos em Cristo. Então o apóstolo Paulo diz: recebi por revelação de Jesus Cristo. O próprio Senhor Jesus Cristo olhou para os céus, deu graças e disse: Pai, graças te dou, porque ocultastes essas coisas dos sábios e dos entendidos e revelastes aos pequeninos. Olha aí, revelastes, a palavra revelada. Não é uma palavra que eu forjo através de esboços bíblicos, conforme o meu conhecimento humano, contracenando um versículo com outro versículo. Porque esse tipo de mensagem, quando você ouve, você continua sendo a mesma pessoa.
É como se você ouvisse naquela hora, você se alimentasse de uma comida sem valores proteicos, sem proteína. É como aquela pipoca, né? Salgadinho que você come, mastiga, ela não alimenta, ela não faz volume, ela interte o seu estômago, dá uma sensação de que você está saciado, mas que você não está alimentado. São esses tipos de pregação, lindas e maravilhosas, que são pregações encomendadas, que o próprio apóstolo Paulo escreve a Timóteo, dizendo que nos últimos dias os homens iriam não suportar a sã doutrina, mas tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis. Quantas pessoas estão na igreja querendo ouvir coisas agradáveis? Ajuntarão para si mestres, segundo seus próprios desejos, que vai estar convidando pessoas para ali pregar, dando um tema. Não, irmão, você prega no tema tal. Irmãos, o apóstolo Paulo disse: Jesus Cristo é o único assunto do meu ministério. O tema do pregador é as Escrituras Sagradas, que o próprio Espírito Santo vai inspirá-lo para ele poder ali pregar a palavra de Deus. Ele vai estar ali ensinando a palavra de Deus aos amados irmãos. Não baseado em um tema, em um tópico, primeiro ponto, segundo ponto, uma ilustração. Coisas que se provêm de hermenêutica, de homilética, de apologética, de postura, que deve ser assim. O Senhor Jesus Cristo, ele foi muito natural ao pregar a palavra de Deus. Pregou sentado, pregou em pé, pregou no barco, pregou na montanha. Há tempo e fora de tempo, pregues a palavra. Há tempo e fora de tempo, pregues a palavra. Então é a palavra que edifica, é a palavra que nos santifica, que nos purifica. Então toda a pregação, ela vai focalizar Jesus Cristo, porque Ele é o mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, Ele é o caminho, Ele é a verdade. Então toda a pregação, ela está fundamentada na doutrina dos apóstolos e em Jesus Cristo, a pedra fundamental. Então, meus queridos irmãos, esse é o problema de muitas vezes as pessoas estarem aí atrapalhadas, sabe, angustiadas, sem poder. Então, muitas vezes a pessoa, ela quer ter um conhecimento das Escrituras Sagradas e ela vai a um seminário teológico. Queridos, eu não tenho nada contra um seminário teológico. Os irmãos não me interpretem mal. Cada um faz aquilo que acha que deve ser feito. Eu não estou aqui me esquivando do que a palavra de Deus ensina. Eu não estou me omitindo. Eu estou aqui querendo dizer para os irmãos que a pessoa, ao querer conhecer a palavra de Deus, ela não vai buscar o Espírito Santo. Porque a palavra de Deus diz que não tem sabedoria, peça a Deus que dá a todos. Tiago 1,5. Ela aí acha que, indo a um seminário, ela vai ter conhecimento de Deus. Ela vai ter conhecimento humano. Porque aqui já foi nos ensinado que a palavra de Deus, ela é enviada por revelação. Não é o estudo de Deus que vai nos santificar, mas é o conhecimento de Deus, o obedecer a Deus, o vivenciar a Deus. Quando perguntaram, ora, como é que sabe esses homens, que esses homens são iletrados, esses homens não têm conhecimento, como é que pode? Então perceberam que aqueles homens tinham estado com Jesus Cristo, que Pedro e os apóstolos, sendo indoutos, estavam ali com Jesus Cristo, estiveram com Jesus Cristo. Então isso é o que faz toda a diferença, que Deus transformou louca a sabedoria dos homens, para que nenhum mortal se glorie na presença de Deus. E ele usa os que não são para confundir os que são, para que nenhum mortal se glorie em sua presença. Porque aí vai usar o doutorzão, aí vai dizer, mas é porque ele tem conhecimento. É porque ele estudou em Sorbonne. Não é porque ele estudou no seminário. Também pode, o homem está carregado de anéis no dedo. A realidade, queridos, da palavra de Deus, ela é muito mais além que isso. Porque a palavra, ela é discernida espiritualmente. Ela edifica a igreja de forma espiritual. Não é com conhecimentos humanos. A Bíblia não é uma matéria para ser ensinada em uma escola. Porque até mesmo a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. A palavra de Deus, ela é inspirada, ela é revelada pelo Espírito Santo.
A palavra de Deus é o próprio Senhor Jesus Cristo. A minha palavra é a verdade. Eu sou a verdade. Eu sou o verbo que se fez carne. Então ela não pode ser ensinada por um professor, por um seminário ligado a uma seita religiosa, a uma instituição religiosa. Porque ninguém tem franquia do céu, ninguém tem franquia do Espírito Santo, ninguém tem o monopólio do Espírito Santo. O homem que é nascido de Deus é como um vento, que vai para um lugar para o outro, nós não sabemos, ele é direcionado pelo Espírito Santo. Ele é ensinado pelo Espírito Santo, através também de homens espirituais, de mestres. Agora, não dentro de uma visão religiosa, dentro de uma instituição. O Espírito Santo, ele vai testificar conosco. Você vai sentir, ele vai testificar na sua vida que aquela palavra que está sendo ministrada não procede do homem. O Senhor Jesus Cristo, ele disse: vós sabereis se a doutrina que eu prego vem de mim ou do meu Pai que me enviou. A igreja espiritual, que tem o Espírito Santo, ela sabe quando alguém está sendo usado pela instrumentalidade divina. Quando o Espírito Santo está ali, tomando mão daquele instrumento, para trazer a palavra do conhecimento, a palavra revelada, a palavra da sabedoria para a igreja do Senhor Jesus. A profecia, ela é para exortar, para edificar, para consolar, para edificar a igreja, estruturar a igreja, exortar. Esse é o objetivo da palavra enviada: regenerar, edificar o corpo. Esse é o objetivo dos dons. Então, meus queridos irmãos, nós só poderemos entender da falta de interpretar a palavra de Deus através do próprio Espírito Santo de Deus, de realmente buscarmos ter uma vida dentro do temor de Deus, para que o próprio Espírito Santo se achegue a nossas vidas. Nós estamos estando santificados para que Ele possa nos usar dentro da santa palavra de Deus, nos desvencilhando de toda a intoxicação, de toda a visão humana que vem sido agregada ao Evangelho desde os tempos apostólicos, cujo qual o próprio apóstolo Paulo lutou contra o judaísmo, quanto o ambiente histórico de Israel que tentava mesclar-se com o Evangelho. E hoje nós não estamos diferentes, com tantas visões teológicas se aderindo-se ao Evangelho, à palavra de Deus. No nosso país, algum tempo atrás, por exemplo, era proibido muitas coisas. Era proibido o rádio, era proibido televisão, exclui o crente, disciplina o crente. Hoje tudo isso é permitido. Por quê? Porque só há uma coisa que não passa, queridos. A doutrina de homem, ela passa, ela cai em desuso. Mas só existe uma coisa que permanece para sempre, é a palavra de Deus. O Senhor Jesus disse: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Quantas pessoas foram injustiçadas? Quantas pessoas sofreram humilhações por ser aplicada uma doutrina humana? Está conforme o Evangelho segundo os homens. Por isso que nós precisamos realmente nos voltar para as Escrituras Sagradas, examinar as Escrituras, porque nela retendes a vida eterna. Nós precisamos nos humilhar diante de Deus e nos arrependermos de todo o coração, para que esse Espírito possa, na totalidade do seu poder, manifestar para nós a palavra de Deus. É por isso que há tanta conturbação, há tanta confusão, não só no meio cristão, porque as pessoas não sabem a quem seguir. Um prega de uma forma, um ensina dentro de uma palavra, outro ensina dentro de uma outra coisa, cada uma dentro de visões. E nós precisamos nos voltar para o Senhor Jesus Cristo, buscar a presença de Deus, buscar a inspiração da palavra. Nós estamos vivendo, irmão, tempos diferentes. Nós lemos aqui o texto de Pedro, que mostra um Jesus Cristo completamente diferente do Cristo que está sendo pregado. Isso aqui está falando o nosso irmão Isaías, que não havia nenhuma beleza. Hoje existe uma sociedade racista que pinta em seus quadros um Jesus Cristo branco, de olhos azuis, de cabelo liso, né? Porque o Jesus Cristo não poderia ser preto, não poderia ser um índio, não poderia ter uma cor morena. Uma sociedade
racista, podendo assim dizer, que pintam um Cristo belo, lindo, quando aqui as Escrituras dizem que ele não tinha formosura, tá? Ele era um homem desprezado, não havia nada dele que atraísse as pessoas. Hoje alguém fala assim, não, vamos colocar fulano de tal para fazer aquele trabalho ali, porque ele tem carisma, né? Fica medindo a desenvoltura das pessoas, ele tem aparência, ele tem estética. Isso, meus irmãos, é muito bom para a marketing lá do mundo. Mas na igreja não existe acepção de pessoas. Pode existir na religião, mas na igreja do Senhor Jesus Cristo, dos salvos, dos escolhidos, não há acepção de pessoas. O próprio irmão Tiago, ele exortava a igreja para que isso não acontecesse no meio do povo de Deus. E nós devemos ter cuidado com isso, em tratar as pessoas. O apóstolo Paulo disse, a ninguém conheci pela carne. São pessoas que acham que podem julgar você pela aparência. Nunca conversou com você, nunca dialogou com você, não conhece você, não sabe dos seus sofrimentos. Fala de sua vida porque ouviu alguém falar, esse porventura que foi uma vez, se sentiu ofendido por uma certa mensagem, uma certa pregação, aí vai, que nem rastilho de pólvora. E Deus não se agrada disso, meus queridos, porque Deus, você pode julgar até a aparência de um irmão, mas só Deus conhece os corações, querido. Que é um cuidado que nós devemos ter em não ser legislador, ser observador para ser legislador. Só um legisla. E é o que julga, é o nosso grande Deus. Nós estamos vivendo hoje uma sociedade, meus queridos. Eu entrei em uma certa livraria, em uma certa cidade, e lá estava um cartaz na parede. E naquele cartaz estava escrito, compre a melhor Bíblia do Brasil. Editora tal e tal. Bíblia assim, é a melhor Bíblia, é mais organizada e tal. Eu me deparei, meus queridos irmãos, diante daquilo, e eu disse, realmente, a palavra de Deus virou disputa no mercado gráfico. Porque uma editora lança uma Bíblia, o outro vai e lança outra Bíblia. A Bíblia é melhor, porque essa Bíblia aqui, as letras são vermelhas. Eu dizia aos irmãos na congregação, irmãos, eu vou ter que comprar um carro de mão para me poder vir para a igreja com a Bíblia, porque tem Bíblia para tudo. Tem Bíblia da mulher, tem Bíblia teen, tem Bíblia da criança, tem Bíblia do jovem, tem Bíblia ilustrada, tem Bíblia do obreiro, tem Bíblia anotada, tem Bíblia Scofield, tem Bíblia Thompson, tem Bíblia assim, tem Bíblia reformulada, reformada, renovada, avivada, tem Bíblia financeira. Oh, o quê? Tem Bíblia? Eu digo, irmãos, e essa escritura que eu tenho aqui em minhas mãos não funciona mais? Irmãos, isso é o vazio na alma. A religião tem atingido o ápice da tecnologia. Tem tudo, temos tudo. Temos grandes editoras gospel, não é evangélico, não gospel. Irmãos, eu não estou aqui com um senso crítico. Eu quero, de alguma forma, ser útil para levar você a meditar que você não pode ser escravo. Dizem que os evangélicos representam 43% da fatia do mercado, do comércio. Todo mundo hoje quer pintar camisa com o nome de Jesus, adesivo com o nome de Jesus, rende dinheiro. Não está diferente daqueles homens que faziam da deusa Diana um mercado lucrativo. Patuá de crente, Bíblias, imãs de Bíblia na geladeira, adesivos, livros e mais livros, livros e mais livros, livro como orar, como deitar, como se levantar, como cantar, livro para isso, livro para como desenvolver. Tem até a Bíblia da culinária. Meus irmãos, note-se bem como muitas pessoas estão sendo enredados de uma garra de Satanás. Essa religião, essa igreja não terá autoridade para fazer frente às tribulações que virão. Essa religião apostata, deteriorada nos princípios, não terá autoridade para repreender o maligno, para fazer frente aos acontecimentos vindouros. Mas Deus tem 7.000 varões que não se prostraram nem beijaram Baal. Deus tem instrumentos. Onde não há profecia, o povo se corrompe. Onde não há palavra, onde não há escritura
onde não há uma palavra temperada com sal, como disse Paulo aos Colossenses. Então estamos atingindo as arraias da glória, temos tudo, né? Temos até cartão de crédito. Tem cartão de crédito de tal denominação, Visa. Tem até a igreja, entre aspas, tem comprado redes de supermercado, misturando as coisas divina e espiritual. Não, Jesus Cristo no dia de hoje iria entrar em muitas denominações, em muitos lugares, como a Zorag, expulsando os vendilhões do templo. De graça a receber, de graça a dar, comercializando a palavra de Deus, gravadoras gospel, hinos heréticos, músicas heréticas, sem nenhuma veracidade dentro das escrituras sagradas, e as pessoas ficam ouvindo, achando que estão fazendo uma grande obra para Deus, como o próprio Senhor Jesus Cristo. Chegaria tempo que vos matarão, achando fazer uma grande obra para Deus, como o próprio apóstolo Paulo, na ignorância, achava que estava cumprindo a justiça de Deus em prender a seita dos nazarenos, que se levantava contra a religião verdadeira dos judeus. E o próprio Paulo estava na ignorância, Saulo estava na ignorância. E quantos dos nossos irmãos estão na ignorância? Na falta de conhecimento. Meu povo está morrendo porque falta-lhe o conhecimento. Sendo jogatina, sendo um mero fantoche na mão de vendedores de produtos que se dizem gospel ou evangélico. Irmãos, voltemos, irmãos. Nós devemos fazer uma análise de nossas vidas. O apóstolo Paulo, ele diz, olha, fazemos uma reavaliação se nós estamos em Cristo ou se nós não estamos sendo rejeitados por eles. Aí depois, naquele grande dia, ele dirá, apartai-vos de mim porque não vos conheço. Porque estamos muitas vezes seguindo tradições e costumes humanos de tal denominação, de tal religião. Meus queridos, o evangelho não é mais um prato, um alimento a ser acrescentado em um cardápio de um restaurante. Você chega num restaurante, eles lhe dão um cardápio, ali tem todo tipo de comida. No nosso país tem todo tipo de religião. Jesus Cristo não veio trazer uma nova religião, ele não veio acrescentar uma nova religião no menu das religiões. Ele veio trazer a palavra da salvação. O evangelho não é uma religião. O evangelho diz que eu e você é o que nós somos, filhos de Deus. Ah, eu sou tal, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Cefas. Não sois vós carnais? Porque o homem carnal é aquele que não tem o espírito para entender, para discernir essas coisas. Que para Deus não há grego, não há bárbaro, não há cita, não há homem nem há mulher, porque todos vós sois um em Cristo. Só o Espírito Santo nos fará entender a totalidade da sua palavra. Quando nós nos desvencilharmos da intoxicação, da religião, das visões humanas, do Evangelho segundo homens. Hoje, o Jesus Cristo antigo, o Jesus Cristo da igreja do seu início, lá de Mateus, João, é um Jesus Cristo que nos parece genérico. O Jesus Cristo de hoje parece ser um Cristo similar, um Cristo genérico. Era como se tivesse feito uma reunião de doutores da lei, de teólogos. Vamos fazer aqui uma reunião e vamos convidar Jesus Cristo para vir aqui hoje à noite. Aí à noite Jesus Cristo aparece naquela reunião. Estou criando aqui uma parábola, viu, queridos? Estou criando aqui uma ilustração para os irmãos entenderem a situação. Jesus Cristo chega, todo mundo, os doutores, o PhD, o doutor em divindades, porque tem gente, irmão, que quer ser doutor em divindade, parece que quer pegar Deus e fazer uma autópsia de Deus, né? Quer botar Deus dentro de uma caixinha de sapato, dizer, fica aqui Deus, quer colocar Deus em um microscópio para tentar entender Deus com sua mente natural, né? É por isso que o evangelho está tão complicado aí, não em si a palavra de Deus, mas a mente das pessoas embaralhadas, que cada um prega, parece que deve se fazer então uma Bíblia para cada denominação religiosa.
Não, essa Bíblia aqui é a Bíblia, a tradução do Novo Mundo, como já tem aí alguma. Essa Bíblia aqui, a tradução foi traduzida para tal, porque nós cremos, nós pensamos assim, nós achamos que é desse jeito. O que eu penso e o que eu acho não resolverá. Eu posso subir em cima de um poste e gritar bem alto: Albert Einstein, ele errou quando disse que existia a lei da gravidade. Eu vou provar que eu vou pular daqui de cima e eu não vou cair. Agora, o que eu estou dizendo e o que eu penso vai mudar a situação? Eu vou pular e vou me esbagaçar embaixo, vou me esborrachar embaixo. Ah, não existe inferno. Ah, o inferno é aqui, como cantam. Ah, mas porque Deus não existe. O que você fala, o que você pensa, não mudará a situação, irmãos. A lei é o testemunho. A revelação é as escrituras sagradas. A pedra de esquina que os rejeitadores, os construtores rejeitaram. Essa pedra que nós somos edificada, Cristo Jesus, a igreja está fundamentada na pedra, na rocha, que é Jesus Cristo. Ele é o fundador. É nele e por ele e para ele que nos movemos e que vivemos. E através do seu Espírito ele nos orienta e nos ensina, usando homens espirituais, mestres, pastores, que buscam, homens que estão orando, que estão buscando, não conhecimento de homens, mas a palavra da revelação. E à noite Jesus Cristo chega e ali está o doutor, o PhD, eu me formei na Universidade de Sorbonne. Ele entra no local de reunião, chega com o braço arrastado, com mais de 10 anéis no dedo. Eu não estou aqui julgando, criticando, irmãos. Eu creio que os irmãos são inteligentes para entender aquilo que eu estou querendo passar para os amados irmãos. E faz uma reunião com Jesus Cristo. Quando Jesus entra, honrarias ao mestre, um trata Jesus, mestre Jesus, rei Jesus, Senhor Jesus. E aí começa assim então um diálogo. Sabe, bom mestre, nós amamos, nós te adoramos, nós entendemos todo o seu trabalho quando o Senhor veio aqui há cerca de 2000 anos atrás. O Senhor não veio mudar a lei, o Senhor veio fazer cumprir a lei, né? O Senhor veio criar uma reformulação, se possa assim usar essa palavra. O Senhor veio fazer cumprir, veio adequar. E já se passou 2000 anos da sua vinda, o mundo mudou, as coisas mudaram. E nós convidamos aqui o Senhor para dizer que nós precisamos mudar um pouco aí a fachada do Senhor, Jesus, sabe? A gente precisa dar um look mais moderno aí, sabe? Mudar um pouco essa estrutura. Sabe como é, né, Jesus? Nós estamos na época da internet, do telefone celular, cabo de fibra ótica, estamos no mapeamento genético, estamos no DNA, tendo grandes explosões tecnológicas e científicas. E esse evangelho aí, do tempo do Hong Kong quadrado, nós temos que adequar, temos que aqui modernizar. E nós convidamos o Senhor aqui para participar do Senhor, que nós estamos mudando algumas coisas, dando um novo look, incrementando aí um novo marketing, né? Incrementando, fazendo uma incrementação aí melhor, sabe, mudando aí até a sua fachada, porque, né, esse é o Cristo genérico, meus queridos. Esse Jesus Cristo que todo mundo quer ele, né? Não é aquele Jesus que entra de jegue, porque Jesus poderia ter entrado em um cavalo, porque o próprio Salomão disse que os cavalos dele encenavam mais do que as mulheres. Existiam cavalos que custam milhões de dólares, que os imperadores romanos usavam, sangue puro, ali no Oriente Médio. Ele poderia ter entrado, mas para se cumprir as escrituras, ele entrou em um jumentinho, nasceu em uma manjedoura, não tinha onde reclinar a sua cabeça. As aves do céu, né? As raposas têm covil, ele não tinha, era um homem simples, varão de dores, humilhado. E esse Jesus Cristo parece que não existe mais. Hoje fala-se sobre um assunto, alguém logo rebate: para aí, irmão, é o evangelho da prosperidade. Não, meu querido, para aí, Deus não quer isso para mim. Irmão, Deus vai te honrar. Não, eu até mesmo quero que Deus nos honre, como honrou a vida de Estevão, primeiro mártir. Deus exaltou, porque
Porque a exaltação de Deus, meu querido, não é como a exaltação do homem é colocar uma cadeia de ouro e botar para desfilar, como o rei fez com Mardoqueu, né? É pegar o homem e colocar em um pedestal e inflar-se o ego dele, ele sentir o bom. Não, irmão, Deus vai te exaltar, Deus vai te honrar, Deus vai te colocar em um lugar maravilhoso. Sim, Paulo disse, o Espírito Santo me revela que o que me espera por aí são tribulações e lutas, porque é isso que espera todo profeta, servo de Deus. Quando foi que ser um profeta foi algo confortável? Quando foi que Jeremias recebeu uma mensagem de Deus, ou Jonas ou Ezequiel, e foi alegremente entregar? Quando foi que ser um pregador foi algo confortável? Quando foi que pregar e entregar a palavra de Deus a alguém foi algo muito bom, muito maravilhoso? Muito pelo contrário. Habitarás em um lugar de povo rebelde, espinhos, sarças. Quando foi que Jesus Cristo foi aplaudido, foi recebido alegremente? Quando ele pregou e ele chegou para aquela multidão, quem não comer da minha carne e beber do meu sangue, e foi uma multidão que virou as costas. Porque geralmente o homem nunca quer ouvir o que Deus quer falar. Como a multidão dizia a Moisés, suba no monte e fale Deus contigo, mas não fale Deus conosco. Os homens querem supostos mediadores. Não quer ter uma comunhão diretamente com o Pai. Foi isso que o apóstolo Paulo quis dizer. Apacentarão para si pregadores que pregam o desejo de suas carnes, porque terão comichão nos ouvidos, não aceitarão a sã doutrina, não aceitará o Cristo, que não tem beleza, desprezado, homem simples. Eu fico observando a vida de homens que se dizem líderes do Evangelho, em relação à vida de Jesus Cristo. Há um abismo muito grande, do homem simples como uma pomba, prudente como uma serpente. Com o apóstolo Paulo ele diz, tenho medo que vos decaia da simplicidade e da pureza que há em Cristo Jesus. Mudanças, transformações, por homens que não interpretam a palavra de Deus pela própria palavra, por homens que não têm o Espírito Santo para discernir a palavra, que criam inovações. Meus queridos, neste mundo, tem tido muitos Cristos de muitas formas, de várias cores, de vários tamanhos. Existem Cristos feitos, Cristos inventados, Cristos moldados, Cristo deformado, Cristo triste, Cristo desfigurado. Há Cristo para cada gosto, para cada interesse, cada objetivo, cada projeto. Há o Cristo das belas artes. O motivo, como tantos outros, serve para expressar uma forma de exibir uma escola pelo próprio homem. Há também Cristo para apreciar, para criticar, para exaltar o autor, seu talento, sua invencionice. É um Cristo despido de autoridade, sem expressão, sem divindade. Há o Cristo da literatura, da prosa, do verso, da forma, do estilo, do livro famoso, do best-seller. É um Cristo pretexto que serve de texto dentro de um contexto. Ajuda o seu autor a faturar, ser mais lido, mais procurado, né? O Cristo das cantigas, né? O Cristo deturpado, maltratado, o Cristo reinventado, irreverente, tratado de qualquer forma, aparece na crista das ondas, estoura nas paradas, é cantado nos salões e circula aos milhões como mercadoria para enriquecer a todos. Pilatos perguntou, o que faremos de Jesus o Cristo? Ali estava o Cristo verdadeiro. O que faremos desse Cristo verdadeiro diante desse Cristo genérico que muitos têm seguido achando seguir o verdadeiro? Ah, sim, tem. Há também um Cristo de algibeira, fabricado como produto de consumo. Há até o Cristo do cinema e do teatro, sucesso de bilheteria. É a expressão da arte moderna fazendo a caricatura da maior personagem da história. É o Cristo musicado, encenado, é o Cristo para espetáculo, para o ouvido, para os olhos, para o lazer, para a higiene mental. Há o Cristo do crucifixo, de pedra, de mármore, de madeira, de metal, para o colo da mocinha, para o peito do rapaz excêntrico. É apenas ornamento ou simples decoração do piercing, da orelha e etc. Embora alguns lhe prestem culto, ele não vê, não ouve, não entende.
ao Cristo dos teólogos, difícil de entender, complicado, é o Cristo dos eruditos para cultos e privilegiados. É o Cristo que serve para ser analisado, discutido, dissertado. Aceita intelectualmente, não modifica, não regenera, não transforma, não muda. Há também, infelizmente, o Cristo de certos cristãos, que ainda tem ele no túmulo. É o Cristo crucificado, morto, sepultado e ainda conservado na tomba, dura e fria. É o Cristo que não vive porque os seus adoradores ainda estão mortos e não despertaram para a vida nova, a vida do próprio Cristo, da qual, lamentavelmente, ainda não se apossaram. Irmãos, existem vários Cristos, existem vários Jesus, muitos Cristos têm saído por aí afora. O próprio Senhor Jesus disse que haveria falsos Cristos, não só no sentido de anticristo, mas no sentido também das mensagens que estão sendo pregadas. O Cristo produtor, o Cristo para pirâmide social. Houve um irmão humilde, de aparência humilde, um irmão simples, que passou em frente de um lindo templo, e ele entrou naquele templo, assistiu o culto, e logo depois daquela reunião, ele procurou ali o líder daquela seita, daquela congregação, e olhou para ele e disse: olha, eu gostei muito daqui, eu queria congregar aqui com os irmãos. Era uma escola de manhã, um culto pela manhã, e aquele irmão disse: olha, você vem aqui à noite que eu vou consultar aqui os irmãos para a gente dar uma resposta. E fizeram uma reunião, e à noite, quando o irmão chegou lá, uma dificuldade para falar com aquele irmão, com lá o dirigente, o pastor, o reverendo, não sei como ele queria ser chamado, porque nós estamos vivendo num mundo de títulos. Todo mundo fala Jesus, né? Ninguém diz Rei Jesus. Ninguém coloca o título na frente, trata Jesus simplesmente. Você falou com Jesus hoje, mas ninguém disse, você falou com o pastor Jesus. Não, mas o homem quer o título. Nós estamos vivendo isso aí, vivemos uma geração de títulos, de honras, de lisonja. O apóstolo Paulo disse: o evangelho que eu prego não é de bajulação, não é de lisonja. Se eu quisesse agradar aos homens, não pregaria o evangelho. Sabe, irmão, é esse tipo de evangelho que faz esses pregadores crescerem e atingir as arraias da popularidade. Quem busca a sua própria glória, prega de si mesmo. Nós não buscamos glória, não buscamos fama. E aquele irmão, ao chegar diante daquele líder, ele disse: irmão, nós consultamos aqui e achamos melhor que o senhor procure uma congregação humilde, que se adapte ao pensamento, ao viver do irmão, porque aqui nós estamos em uma outra situação. Sabe como é, irmãos, né? E aquele irmão virou as costas, foi triste, chegou em casa, chorou muito, e de repente ele sentiu repousar sobre os seus ombros uma mão mansa, calma, meiga, que disse: meu querido, meu filho, não chore, porque eles também não me aceitaram lá. Eu sou Jesus, eles não me aceitaram lá. A igreja de Laodiceia estava nessa situação. Tinha tudo, né? Temos tudo, irmão. Temos rede de televisão, temos rádio, temos programas, sites da internet, grandes gravadoras. Estamos atingindo as arraias da fama e do sucesso. Nunca se ganhou tanta gente nesse país. O evangelho tem crescido, mas Jesus está dizendo: não, nós não temos prata nem ouro. Será que podemos dizer não temos prata nem ouro? Será que não estamos naquela situação, olha, porque diz que é rico, que tem tudo, e és pobre, miserável, nu, comprar colírio santo para ungir os vossos olhos? Que evangelho, que Cristo é esse que está sendo anunciado, que está sendo pregado nos púlpitos, vivido? Será que é o Cristo de Isaías 53? Quem deu crédito à nossa pregação? É o Cristo que expulsa demônio em nome de Beelzebu? É o Cristo que come no meio dos pecadores? Será que é esse Cristo que estamos vivendo? Como eu disse, irmão, no início, que a palavra de Deus, ela tão somente revela quem foi Jesus, seus atributos, sua personalidade, seu caráter divino. Meus queridos, Jerusalém, Belém e Jerusalém circunscreve a vida do Filho de Deus, de Jesus Cristo. Entre uma e outra há um Natal e um Calvário, uma Páscoa e uma ressurreição, uma manjedoura e uma cruz. Isso é, um sorriso e uma lágrima. O Evangelho é esse livro, é essa revelação, é esse testamento desta vida de Cristo. Nele encontramos o divino se fazendo homem nos 33 anos que habitou na terra. Entre o estábulo e a cruz há todo um Egito de fuga. Há uma espada de um rei sanguinário, há uma oficina de
carpinteiro em Nazaré, a um batismo no Jordão, a um encontro com Satanás, a milhares de enfermos e oprimidos, ali estava Jesus Cristo, buscando entregar a cura e a salvação. Há uma zoraga em mãos firme e rígida para expulsar os mercenários vendilhões da religião. Há uma bem-aventurança para desmascarar o empresariado da mentira. Há uma Betânia de perfume, a ungilha, a megafronte, ao Tabor da transfiguração, a tempestade no mar da Galileia, há milagres em Cafarnaum, há um clima de dificuldades, há um Zaqueu em cima de um sicomoro, há uma mulher samaritana, há um túmulo de Lázaro, há orações no Monte das Oliveiras, há uma agonia no horto do Getsêmani, há um banco de réus, há uma coroa de espinho, há injúrias, calúnias, há todo um Gólgota de dor e um calvário de morte. Eis aqui a síntese de uma existência de vida densa e plena doação. Daquele que, como disse o profeta Isaías, nunca fez injustiça e nunca houve dolo em sua boca. Ele é o exemplo, ele é a luz para a igreja do Senhor. Dentre os homens até hoje foi Jesus o único que pôde já suspenso no braço da cruz e antes mesmo de suplicar o perdão aos seus algozes, com a consciência tranquila de quem cumpriu cabalmente a sua missão terrena, poder dizer, está consumado. Hoje, decorrido 2000 anos, meus queridos, a única vez que escreveu algo, escreveu com o próprio dedo na areia, que logo a brisa apagou. Porém, as bibliotecas do mundo não comportam os livros que pudesse ser escrito sobre ele. Não iria suportar. Um dos seus discípulos negou 3 vezes, o outro traiu, vendeu por 30 moedas de prata. Ao ser preso, torturado, todos o abandonaram. A soldadesca cuspiu neles, bofetearam-no, zombaram dele. O mundo cristão, irmão, deve encontrar na vida de Cristo o mais sério apelo, a reflexão, a contrição e ao arrependimento. Voltar completamente o seu olhar para Jesus Cristo. Voltar-se para Ele, buscá-lo de todo o corpo, de toda a alma, de todo o espírito. Por exemplo, em um garimpo, pessoas buscam ouro, procuram diamante. Há pessoas que estão buscando glória, buscando beleza, buscando aparência, estética. Um homem busca conhecer outros planetas, mergulhar nas profundezas das águas, descobrindo tesouros. Estamos em um mundo de busca. Porém, eu quero lhe informar que também Deus busca. Salmo 101 diz que os meus olhos buscarão os fiéis da terra para que habitem comigo. Deus também está buscando, querido. Porque Ele também, o Senhor Jesus disse à mulher samaritana, os verdadeiros adoradores me adorarão o Pai em espírito e em verdade, e esses tais adoradores que o Pai o busca. O Pai está buscando verdadeiros adoradores, está buscando os fiéis da terra para habitar com Ele. Então nós precisamos, nesses últimos tempos, abrir nossos olhos, nos desintoxicar das doutrinas humanas, e com o coração voltado para Deus, podendo assim então entender as Escrituras através da revelação do Espírito Santo na vida de homens consagrados, de homens santos, não de homens gananciosos que tentam liderar com mão soberba, sabe, fora de toda a estrutura humana, e se voltar verdadeiramente para a palavra do Senhor. Eu quero agradecer a todos os irmãos que puderam assim ter acesso a essa mensagem. Se algum irmão não entendeu alguma parte daquilo que eu falei, que eu recebi essa inspiração, e você que tem o Espírito Santo de Deus poderá sentir a testificação, porque eu não posso me ufanar disso, só você pode saber se essa palavra é minha ou se vem do coração de Deus. E se houve alguma coisa que você entendeu de forma errada, me procure. Nós podemos conversar sobre qualquer assunto. Se eu tiver errado em alguma coisa, obviamente, tenho humildade de dizer, não, irmãos, eu não falei como eu queria, eu fui mal interpretado, eu não me expressei da forma que eu desejaria, para que não haja nenhuma amargura. Desde já eu quero dizer que não é nosso feitio da igreja discutir sobre
fábulas, doutrinas humanas nem genealogia. Tenho completa alegria de que essa gravação vai servir para a sua edificação. Eu peço que você possa reproduzir, dar de presente para algum irmão, alguém que você sentir no seu coração. Não tem nenhum feeling comercial. Reproduza, dê para alguns amigos, alguns irmãos, e ore em meu favor para que eu possa poder ser útil para os irmãos. Eu peço que Deus em Cristo nos abençoe. Nós terminamos aqui perguntando quem deu crédito à nossa pregação. Não tinha formosura, não tinha beleza. É um Cristo que não é um Cristo genérico. É um Cristo que só se revela na palavra de Deus. Eu agradeço a todos os irmãos, a toda a igreja do Senhor Jesus Cristo, aqui na terra, toda a irmandade. Todos nós estamos sofrendo, mas todos os irmãos no mundo inteiro sofrem. E que Deus em Cristo possa nos abençoar mais e mais. Amém. Você sabe as notícias do dia, você sabe as rotinas da vida e conhece as pessoas chegadas e as estradas que o levam pra lida. Você sabe aonde trabalha e a escola aonde estuda. Sabe até dizer quando vem chuva, no instante em que o tempo muda. Mas será que você sabe que Jesus está voltando? Que mais dia, menos dia, esta hora está chegando. Cristo vem. Cristo vem depressa, isto eu sei de cor, isto é promessa. Cristo vem depressa. Você sabe se alguém anda certo lá por perto do bairro onde mora e conhece os que chegam de longe e as pessoas que já vão embora. Você sabe falar de política e de crenças conhece demais. Sabe tudo que vai pelo mundo, pois lê tudo que vem nos jornais. Mas será que você sabe que Jesus está voltando? Que mais dia, menos dia, esta hora está chegando. Cristo vem depressa, isto eu sei de cor, isto é promessa. Cristo vem depressa. Esta hora está chegando. Ora vem, Senhor Jesus. Ele mesmo prometeu: vou e voltarei para vós. Aleluia.